Meu filho, eu vou te benzer de Zipa Zipela. A gente benze o mal de Zipra e Erisipela de cima para baixo para interromper e não deixar que pegue na virilha. Pedro Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: "O que há por lá, Pedro Paulo?" Pedro respondeu: "Há muita Zipra e Erisipela, muita gente morre dela." Pedro perguntou a Jesus Cristo: "Senhor, com que se cura?" Jesus disse: "Pedro, volta lá e benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, com o nome de Deus e da Virgem Maria." Pedro Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: "O que há por lá, Pedro Paulo?" Pedro respondeu: "Há muita Zipra e Erisipela, muita gente morre dela." Pedro perguntou a Jesus Cristo: "Senhor, com que se cura?" Jesus disse: "Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria." Pedro Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: "O que há por lá, Pedro Paulo?" Pedro respondeu: "Há muita Zipra e Erisipela, muita gente morre dela." Pedro perguntou a Jesus Cristo: "Senhor, com que se cura?" Jesus disse: "Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria." Pedro Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: "O que há por lá, Pedro Paulo?" Pedro respondeu: "Há muita Zipra e Erisipela, muita gente morre dela." Pedro perguntou a Jesus Cristo: "Senhor, com que se cura?" Jesus disse: "Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria." Pedro Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se
Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zipra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria. Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zipra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria. Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zipra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria. Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zipra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria.
com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zipra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria. Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zipra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria. Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zipra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria. Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zipra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria.
Pedro Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro Paulo? Pedro respondeu: há muita zipra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria. Pedro Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro Paulo? Pedro respondeu: há muita zipra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria. Pedro Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro Paulo? Pedro respondeu: há muita zipra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria. Pedro Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro Paulo? Pedro respondeu: há muita zipra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria.
Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zipra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria. Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zipra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria. Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zipra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria. Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zipra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria.
Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zipra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria. Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zipra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria. Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zipra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria. Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zipra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria.
Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zípra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria. Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zípra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria. Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zípra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria. Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zípra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria.
Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zípra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria. Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zípra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria. Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zípra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria. Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zípra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria.
Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zípra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria. Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zípra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria. Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zípra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria. Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zípra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria.
Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zipra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria. Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zipra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria. Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zipra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria. Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zipra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria.
Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zípra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria. Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zípra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria. Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zípra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria. Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zípra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria.
Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zipra, erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria. Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zipra, erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria. Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zipra, erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria. Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zipra, erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria.
Paulo foi a Roma e com Jesus Cristo se encontrou. Jesus perguntou a Pedro: o que há por lá, Pedro, Paulo? Pedro respondeu: há muita zípra e erisipela, muita gente morre dela. Pedro perguntou a Jesus Cristo: Senhor, com que se cura? Jesus disse: Pedro, volta lá, benze com a água da fonte que corre dos montes, com o azeite da lâmpada e lã de carneiro, em nome de Deus e da Virgem Maria.